Olá, hoje eu vou tratar da medida provisória 927 de 2020, editada no dia 22 de março pelo governo federal. Ela dispõe sobre as medidas trabalhistas que os empregadores poderão adotar durante a pandemia do Covid-19. O artigo 2º prevê que os acordos poderão ser individuais, sempre na sua forma escrita. Já o artigo 3º traz quais as medidas que poderão ser adotadas. Dentre elas está o teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, adiantamento dos feriados, banco de horas, diferimento do recolhimento do fundo de garantia e também previa a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Porém, essa suspensão foi revogada pelo governo federal. O teletrabalho, na sua forma escrita, portanto, aqueles empregadores que já colocaram os seus funcionários em trabalho remoto e não formalizaram o contrato deverão fazê-lo no prazo de até 30 dias. Deverá prever se o funcionário irá utilizar equipamentos próprios ou equipamentos fornecidos pela empresa. No caso do equipamento ser fornecido pela empresa, deverá esse ser feito através de um contrato de comodato, no qual deverá prever um regramento para a utilização do mesmo, tais como se ele poderá utilizá-lo somente para trabalho ou também para finalidades particulares, se haverá algum reembolso com relação ao custo com energia, dentre outros. Tudo isso tem que estar previsto porque a medida provisória prevê que não haverá horas extras para trabalho executados mediante utilização de equipamentos da empresa em trabalho remoto, a não ser que tenha previsão contratual nesse sentido. O teletrabalho também poderá ser utilizado para aprendizes e estagiários. Já com relação às férias individuais, essas deverão ser comunicadas ao empregado com prazo de 48 horas, podendo até mesmo ser feito via eletrônica. Com relação ao pagamento, o pagamento das férias deverá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de início de gozo. Já com relação a 1/3 constitucional, esse poderá ser pago até o 13º salário. As férias coletivas, o procedimento é o mesmo das férias individuais, aviso no prazo de 48 horas, pagamento do terço constitucional até o 13º, pagamento das férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início de gozo de férias. Deverá sempre ser priorizado o grupo de risco na concessão das férias. Grupo de risco é aquelas pessoas que têm doenças crônicas, tais como diabetes, hipertenso, acima de 60 anos, este o empregador deve priorizar na hora da concessão das férias. Já com relação à antecipação dos feriados, a empresa pode pegar o calendário nacional, verificar todos os feriados federais e fazer uma antecipação destes. O funcionário vai ficar como se estivesse gozando esses feriados já neste momento e depois, futuramente, nas datas dos respectivos feriados, ele trabalhará normalmente para o empregador sem nenhum acréscimo. É claro que, para os feriados religiosos, a empresa deverá fazer um acordo com o funcionário e ter o aceite deste. Até porque muitos gostam de comemorar essas datas nas épocas próprias. Já com relação ao banco de horas, a empresa poderá utilizá-lo neste momento, tanto para compensação, quanto futuramente o funcionário poderá trabalhar em até 2 horas além da carga horária. Esse é um procedimento que já vem adotado, já é adotado em várias empresas. O diferencial da medida provisória é que ele poderá ser compensado no prazo de até 18 meses pós final pandemia. Essa é a diferença que a medida provisória nos traz com relação ao banco de horas. O diferimento do recolhimento do fundo de garantia, o governo federal suspendeu a exigibilidade do pagamento do mês de março, abril e maio, o qual poderá ser pago em até 6 parcelas a partir de julho de 2020. O empregador deve tomar cuidado de fazê-lo na época própria, sob pena de perder a sua CND. Isso daí é o cuidado que a gente orienta que todos os empregadores tenham. Outras disposições que a medida provisória traz é com relação à questão da saúde. A dispensa, por exemplo, do exame admissional e dispensa do exame demissional caso o empregado tenha feito o exame ocupacional com prazo de 180 dias. Os prazos
dos processos administrativos que eventualmente a empresa esteja respondendo, de infrações trabalhistas ou de débitos do fundo de garantia, eles estão suspensos pelo prazo de 180 dias. Entenda-se aqui que é infrações trabalhistas, não são débitos trabalhistas que eventualmente a empresa já esteja pagando, parcelamento, não é esse que está suspenso, são só os processos administrativos. As convenções coletivas e os acordos coletivos que estejam vencidos ou que vençam durante o prazo da pandemia, eles também estarão suspensos por 180 dias, havendo-se necessidade só no retorno, ou melhor, só no encerramento da pandemia, de ser feita a nova convenção coletiva, a aprovação do novo acordo coletivo, correto? Isso também se aplica às CIPAs, as Constituições de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que caso estejam vencidas ou vençam durante o período da pandemia, também estão suspensas, não há necessidade de eleição de uma nova eleição neste momento. Espero tê-los ajudados, até uma próxima, fiquem com Deus e esperamos passar todos com saúde por esse momento difícil.